Bom pessoal, vamos agora fazer mais um vídeo. Vamos falar sobre interpolação. Então vamos começar novamente. Abre o Pitágoras. Vamos abrir o projetinho que nós estamos usando. Arquivo. Abrir. Aula 1. Vou descer aqui porque andaram reclamando que eu não mostro o projeto. Aula 1. Vamos apagar esse que está aqui. Deletar. Lembra-se que para desativar isso daqui, você põe Shift, deixa amarelo e coloca Shift O. Aperta o Shift e a letra O, certo? Vamos considerar que nós temos que fazer essas interpolações aqui, certo? Vamos interpolar esses furos que estão aqui, ó. Então, para interpolar esses furos, o que a gente faz? A gente seleciona eles. Primeiro seleciona por profundidade. Você entendeu? Se os furos são passantes, no caso aqui nós vamos considerar que esses furos de fora, esses 4 furos aqui são passantes. Certo? Então vou selecionar eles. Esse, este e este. Está selecionado. Então vamos começar primeiro por eles. Entramos aqui em fresa. Interpolação. Vamos considerar que eles são menos de 20 milímetros. Então a gente vai usar uma fresa menor. Vamos considerar uma fresa de 10 milímetros. Quando eu preencho essa tabela aqui, eu não falo para vocês RPM, nem passo, nada direito para vocês sobre isso daí, pelo fato de vocês seguirem a ferramenta que vocês têm. Existe nas caixinhas de pastilha a velocidade de corte, o RPM, existe tudo de acordo com a ferramenta que vocês têm. Você entendeu? Então, o que eu te ensino para vocês é preencher a tabelinha de como vai sair a usinagem. Então, vamos lá. Aqui, ó, estratégia. Nós vamos fazer em hélice, que é, vamos descer como se fosse uma hélice, né? Fosse uma interpolação, certo? Hélice, fundo, compensação. Vamos trabalhar com compensação esquerda. Profundidade dos furos. Vamos considerar que esse furo seja uma placa de 20 e nós vamos descer com a ferramenta 22 milímetros, certo? 0 para menos 22, certo? Vamos entrar aqui, passo sobre metal lateral, vamos fazer sem submetal, nós queremos descer a ferramenta já acabando. O passo, vamos lá, eu estou usando uma fresa de 10, vou descer 22 milímetros. Se eu colocar um passo de 5 décimos, cada volta, quando ele der uma volta completa, ele desceu 5 décimos. Se eu ponho 2 décimos e meio, deu uma volta completa, desceu 2 décimos e meio. Isso daí já é normal para todos nós que trabalhamos na área. Então vamos ver como é que fica. Esses são passantes, nós vamos considerar 22 milímetros da placa. Veja, olha como ficou, certo? Vamos colocar eles lá agora na sequência para ver o resultado. Ok. Saiu do centro, está fazendo uma interpolação lá embaixo, certo? Eu vou dar uma aceleradinha, tá? Para ver se tem que dar uma melhoradinha, porque eu não tenho paciência. Vocês também não. Certo? Ó, tá interpolando. Tá interpolando. Desceu até 22, se vocês olharem aqui na coisa, desceu até 22, certo? Cancelei. Então eu tenho esses 4. Já coloquei na sequência. Agora esses daqui do meio, vamos dizer que esses dois aqui tem 15 milímetros. Então a gente vai, sem apagar esse, nós vamos colocar Shift e selecionar um. Quando a gente vai selecionar outro, esses daqui ficaram de escanteio, tá vendo? Ó? Eles desativaram automaticamente. Selecionamos esses daqui, ó. Entramos aqui, ó, interpolação novamente. E vamos dizer que ele só tem 10 milímetros. Menos 10. E eu quero descer eles menos material. Vou botar só 2 décimos e meio de passo, certo? E quero que eles rode anti-horário, porque nós andamos anti-horário, agora nós vamos rodar horário, certo? Vamos dar um OK, tá vendo? Ó? Fizemos já os 4. Aí eles ficaram aqui, certo? Mas eu quero rodar eles primeiro. O que eu faço? Eu quero pôr primeiro eles. Então eu paro aqui, ó, clico nesse primeiro. Seleciono esses daqui e adiciono. Eles foram aqui primeiro. Então quando eu fizer a simulação aqui, que é essa escadinha, que é um filme na verdade, olha o que acontece. Primeiro vai simular eles. Simulou esse,
Então o que vai acontecer? Ele vai fazer todos porque você está usando o mesmo diâmetro de fresa. Você entendeu? Você está usando uma fresa de 10. Então você está conseguindo fazer as interpolações, tudo que é a mesma ferramenta. Certo? Ó, fez todos. Certo? E parou. Então vamos lá. Agora vamos dizer que nós temos essas cabeças aqui, ó. Tá vendo as cabeças? E as cabeças têm só 5 milímetros de profundidade. Primeiro nós vamos ver o diâmetro. Para ver esse diâmetro aqui, você vem aqui, ó, em informação. Aqui na barra de cima, onde segue a setinha, tá vendo? Ó? Informação. Pega elemento, que é o ponto de interrogação, e põe nele, ó. Tá vendo? Ó? Ele deu que tem o centro dele em relação ao centro. O centro é 120 por 75. 120 em X, 75 em Y. O diâmetro dele deu um raio de 7,5 e o diâmetro de 15. Então isso quer dizer que a fresa de 10 faz essas cabeças. E aqui deu o perímetro. Se você perguntar, nossa, mas o que é 47, 124? Você vai pegar 15 milímetros, certo? Vai multiplicar pelo π. Aquela fórmula lá, 2 vezes π vezes 2 vezes raio. Certo? Uns falam vai direto pelo diâmetro, uns falam pelo raio, cada um segue a maneira que achar conveniente. Então vamos lá. Então dá para fazer a cabeça que tem 5. Então nós vamos clicar para fazer a cabeça. Olha que interessante. Se eu apertar o Shift e o botão do lado esquerdo, do lado direito, se eu apertar o Shift e o botão do mouse do lado direito, eu consegui pegar todas as cabeças com a mesma medida. Tá vendo? Ó? Todas as cabeças com a mesma medida ele selecionou. Aí eu posso pegar e dar uma interpolação. Quanto menor o furo, menor é o passo que você vai dar de profundidade, de step, né? Senão você, um espaço desse aí, você bota para dar um passo de 1 milímetro, a fresa vai estourar. Dá uma olhada como ficou, certo? Fez ele quando eu atendi na sequência, eles estão aqui, ó. Estão todos aqui, ó. De uma tacada só. Então com uma ferramenta você consegue fazer todas as interpolações. Aí você consegue vir aqui, ó. Pós-processar, no caso essa máquina é Siemens. Pós-processamos. Olha como ficou o programa. O programa ficou primeiro furo, profundidade de 10, porque foi o que nós modificamos. Ele dá 39 voltas numa velocidade de 3.000. O avanço, né? O RPM fica aqui em cima, naturalmente. Tá ok? Esse é o programa que foi construído. Certo? Então vamos lá. Vou fechar. Essa é como se faz uma interpolação. Certo? Eu vou apagar todos. Para apagar agora é mais complicado. Você apaga os que estão em amarelo. Certo? E com o botão Shift vai clicando na frezinha. Ó. Shift na frezinha. Para deixar amarelo. O restante para apagar. Dá outro del. Olha lá. Shift. 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 Del. Agora vamos dizer que a gente tem uma interpolação dessa daqui, ó. Vamos modificar esse diâmetro. Vamos fazer que esse diâmetro que tem aqui, ó, informação, elemento. Esse diâmetro aqui, ó, ele tem 45. Certo? Vamos supor que eu quero fazer ele com 5 milímetros de profundidade. Mas eu não quero interpolar ele direto. Eu quero fazer ele por aspiral. Ó. É outro tipo de interpolação. Eu deixo ele em amarelo. Entro aqui em interpolação. E aqui, ó, estratégia. Estava em hélice, certo? Eu coloco espiral. Coloco desbaste também. Fica fundo e desbaste. Certo? Aí, quando eu coloquei desbaste, ele ativou esse menu aqui, ó. Passo lateral. Aí eu ponho o raio da fresa. É uma fresa de 10, vamos colocar 5. Para quê? Não ficar nenhum resíduo. Certo? Sobre metal, se você colocar 1 milímetro, vai parar 1 milímetro antes. Se você colocar a medida reta, ele vai na medida exata que você quer. Então vamos lá, vamos deixar sempre sobre metal. Então, passo lateral do desbaste, 5. Certo? Vamos ver como ficou. Fresa de 10, 2 décimos e meio, sentido anti-horário, certo? Se ele vai rodar para cá, a fresa, ela vai bater sentido ao contrário do que é o CNC, né? Ela vai bater contra a peça, os cortes da fresa, e a gente quer que ela bata
no sentido oposto, né? Sempre concordante, né? Que se fala. Sempre no sentido concordante, não discordante. Então veja como ficou. Certo? Olha como fica a sequência. Sequência. Veja só, ela vai descer no centro e vai abrir na hélice até dar o diâmetro que você quer. Dá a profundidade e o diâmetro. Então ele vai indo por passe assim, não por... Assim ele consegue facear, é como dizer que ele faz um faceamento no fundo do seu diâmetro. Vou cancelar. Vou apagar. Certo? Vou dar um del. Se eu colocar 1 milímetro de sobremetal, ele vai fazer a mesma coisa, mas veja, ele para 1 milímetro em relação à peça. Veja que eu aumentei para vocês verem. Ele para 1 milímetro em relação à peça. Então, fica esse sobremetal. Por que às vezes a gente deixa sobremetal? Veja, eu vou deletar. Se a gente deixar sobremetal e a gente for dar um acabamento, aí você dá um acabamento com passe menor, com mais qualidade. Você tem uma troca de ferramenta, faz um desbaste primeiro, depois a ferramenta para acabar. Fica bem melhor isso daí, interpolado. Vocês entenderam? Qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu respondo uma a uma. Tá ok? Muito obrigado por mais essa demonstração.